A postura de artistas da atualidade contrasta com a dos ídolos de outrora. Em um festival de cinema na Itália, ao falar sobre a vitória de Donald Trump, a atriz Sharon Stone fez referências ao fascismo e disse que os Estados Unidos são arrogantes e ignorantes. Assunto, comentário de hoje dele, Guilherme Fiuza, já por aqui. Fala, Fiuza, boa tarde. Alô, Vitor Brown, boa tarde à sua audiência. História é essa, hein, Fiuza? E não era assim antigamente? Como é que é, hein? Qual o paralelo que você traça? Pois é, eu estava lendo uma matéria aqui do Dagomir Marquese, na Oeste, né, sobre esse documentário dos Beatles, né, Beatles 64. E o Dagomir dá um título muito interessante para a matéria, deixa eu ver se eu acho aqui, tinha separado. Ele diz o seguinte, que era quando os astros eram humildes, ótimo título da Oeste, quando os astros eram humildes. Está falando aí sobre uma série de fatos que se passaram na conquista dos Estados Unidos pela Beatlemania em 1964, mas o objetivo do nosso comentário não é esse, quer dizer, você abriu trazendo o cerne da questão. Tudo que a gente vê hoje, no Brasil e fora do Brasil, de abuso de poder, de afetação de defesa da democracia para solapar direitos, de ameaça à liberdade de expressão fingindo defendê-la, isso tudo tem, Vitor, um lastro muito forte nessa feira de bravatas, né? Nesse festival de bravataria supostamente humanitária, que virou um escudo, uma desculpa, um verniz para aqueles que estão abusando, para aqueles que estão sendo autoritários. Então, voltando a Sharon Stone, né? Quer dizer, qual eu reputo a importância, o emblema, né, tão central dessa atitude da Sharon Stone em relação à eleição do Donald Trump para os caminhos que o mundo está indo. Né? O mundo está numa encruzilhada. Vamos ver qual o caminho que vai prevalecer. Esse caminho, que é representado por essa fala demagógica da Sharon Stone, quer dizer, ela tenta fazer, mais uma vez, o público, a gente chama disso de jogar areia nos olhos da plateia, né? Quer dizer, ela tenta fingir que o governo, o presidente eleito nos Estados Unidos, não foi alguém que governou 4 anos e que nesses 4 anos você pode aferir que não há nada parecido com fascismo nessa gestão. Nada, nada. Não porque eu gosto, porque tenha simpatia, porque não tem. São os dados, você vai lá, olha, vê as questões humanitárias, as questões de liberdade de expressão, liberdade de empreendimento, promoção social, proteção a minorias, não houve problema algum dos 4 anos de Trump na Casa Branca. Mas vem a Sharon Stone e faz essa declaração. Evidentemente, né, Vitor, num momento, veja só, ela tenta levantar esse outdoor, quer dizer, eles querem mais uma vez criar uma trincheira, né? Mais 4 anos de industrialização de uma bravata, de uma fake news. Olha, o inimigo perfeito está lá. Contra esse inimigo perfeito, poderoso, que o Robert De Niro disse que vai destruir o mundo, você pode tudo. Por isso que eu estou chamando atenção para isso. Todos os atos abusivos, né, de entes privados também, de big techs e tal, mas principalmente de entes públicos, vindos do Estado, eles hoje estão baseados no Brasil, na Alemanha, no Reino Unido, vinha sendo assim nos Estados Unidos da América, todos eles estão baseados nessa premissa fantasiosa de que lá do lado de fora existe um enviado de Beelzebub, né, que vai destruir a democracia. Então, em nome disso, se pode tudo, se pode censurar, etc., isso tudo que a gente sabe. Agora, veja, Vitor, que aspecto importante do dia de hoje. O presidente eleito Donald Trump deu uma declaração ontem que eu acho uma demarcação para os rumos que o mundo queira ir ou não. Ele disse que os terroristas do Hamas, que ele chama de terroristas, adequadamente como raros estadistas chamam, se eles mantiverem os reféns daquele ato bizarro, daquela carnificina, desumana, de 7 de outubro de 2023, se eles forem mantidos reféns,
né, os que restaram, os que não foram trucidados, assassinados, torturados até a morte, Trump diz que o Hamas vai pagar caro. Ou seja, a pergunta que nós faríamos aqui é a Sharon Stone, né, que ela está afetando aí uma preocupação humanitária. Ela está dizendo que a solução eleitoral ela não respeita, ela diz que os Estados Unidos foram arrogantes e ignorantes. Veja como ela é sábia, né? E veja como ela é humilde. Ela diz que os Estados Unidos, ao eleger Donald Trump, no lugar de Joe Biden, que ela achava ótimo, né? Foram ignorantes e arrogantes. Agora, no momento em que ela tenta dizer que a ameaça à humanidade, à paz, à democracia é Trump, nós temos esse Estado, essa encruzilhada, volto a dizer, no Oriente Médio, sobre aquele ato que é o ato mais simbólico da destruição da lei, da destruição da ideia de civilização, que é o outdoor de sadismo, crueldade e desumanidade perpetrado pelo Hamas em Israel, na região da faixa de Gaza, escolhendo inocentes, mais de 1.000 vítimas, jovens, todo mundo sabe dessa história, mas tem que repetir, porque ela é muito menos repetida do que deveria. Esse foi um ato de sadismo, um outdoor. Eles filmaram essas crueldades. Não é um ato de guerra, entre outros atos de guerra. É uma carnificina propagandeada pelo grupo que a perpetrou. E ainda hoje há reféns. A pergunta é, o que diz a Sharon Stone sobre isso? O que ela considera, ela que diz defender a humanidade? Eu estou falando da Sharon Stone como um emblema de uma série de formadores de opinião, artistas, jornalistas e outros, e empresários, etc. Mundo afora, que se calam sobre esse assunto, porque não serve lá a cartilhinha da progressista, etc. e tal. A pergunta é, a Sharon Stone está tão preocupada com a humanidade, com a democracia, o que ela tem a dizer sobre isso? Nada. Nós não vimos videoclipe, nem lá, nem aqui, sobre essa barbaridade da manutenção de reféns em situação de violência. Foi o que o Trump disse ontem. Estão sofrendo maus tratos, ao que se saiba, né? Estão sofrendo violência, estão sendo torturados. Então, aparece alguém que diz isso aí, ou você aceita a barbárie, ou você não renuncia à civilização, ou então você tem que tomar uma medida, usar o poder que você tem, a sua força, para resgatar essas pessoas e mostrar que a humanidade não quer, não transige um ato violento, bizarro, desumano como aquele. Só que aí a gente vê, e voltando à matéria do Dagomir, para fechar, Vitor, que hoje em dia artistas e pessoas com voz e notoriedade e visibilidade raramente vão no ponto, afetam uma grandeza, uma preocupação e tal, mas no ponto central não vão, como é esse da questão do Hamas. Aí eu vou ler só um trechinho para encerrar da matéria do Dagomir, comparando o que eram os Beatles, que ele diz que na época que os ídolos, os artistas eram humildes, né? Ele mostra a chegada, fala sobre a chegada dos Beatles nos Estados Unidos, em 64, e retrata o seguinte trecho do documentário, né? A atuação de uma imprensa snob querendo se levar extremamente a sério. E um desses jornalistas dessa imprensa pergunta a Paul McCartney qual a importância dos Beatles para a cultura ocidental. Resposta de Paul McCartney: você está falando sério? Então, isso é uma comparação boa. Infelizmente, o próprio Paul McCartney depois cedeu bastante, né, a essa tentação, dessa demagogia, desse proselitismo progressista e tal, o próprio John Lennon também, de alguma forma, mas esse retrato é muito interessante, Vitor, e muito pedagógico, porque, volto a dizer, esse festival de bravatas, essas pessoas com muita voz, com muito poder de influência, como Sharon Stone, hoje em dia são o esteio, são o alimento, o fundamento de todos esses abusos que têm sido perpetrados por entes privados e entes públicos contra as sociedades, fingindo que é defesa da democracia.